Olá, meu nome é Leonardo Bogo Perotto e eu vou apresentar o artigo de conclusão de curso sobre modelagem matemática e análise termodinâmica de sistemas de refrigeração por compressão mecânica de vapor, orientado pelo Leonardo Cavalheiro Martinez. No ano de 2010, o Brasil possuía 57 milhões de refrigeradores, segundo dados do IBGE. Já os dados de 2015, houve um aumento de 9 milhões de refrigeradores em operação comparado com o ano de 2010. Aproximadamente 97,8% das residências no Brasil possuem refrigeradores, o que representa um valor significativo no consumo de energia elétrica. Os refrigeradores e congeladores representam 27% do consumo residencial, por isso é necessário um aumento da eficiência nos refrigeradores para suprir essa demanda de energia elétrica que vem aumentando ao longo dos anos. Para entendermos o funcionamento de um refrigerador, tem-se ao lado a representação esquemática da localização de cada equipamento que compõe o ciclo básico de refrigeração. Eles são compostos pelo compressor, condensador, a válvula de expansão e o evaporador. No processo de compressão, é realizada sucção do fluido refrigerante em estado de baixa pressão, comprimindo e, consequentemente, tem-se um aumento da pressão e de temperatura. Na condensação, o calor absorvido do processo anterior é rejeitado para o meio de resfriamento, que nesse caso de estudo é o ambiente. A pressão se mantém constante e ocorre mudança de fase na mistura de vapor para líquido saturado. No processo seguinte, ocorre a expansão do fluido, gerando uma mistura bifásica de líquido-vapor a baixa pressão e temperatura. Já no evaporador, ocorre o processo de transferência de calor do ambiente refrigerado a pressão e temperatura constante. Aqui podemos visualizar a sequência de funcionamento do ciclo e o que ocorre com a pressão e entalpia em cada parte do sistema. Podemos perceber que de 1 para 2 ocorre um aumento da pressão. Esse processo ele ocorre de maneira isentrópica. De 2 para 3, a gente tem a pressão constante e redução no valor da entalpia. De 3 para 4, a entalpia se mantém constante, porém é reduzido a pressão. E de 4 para 1, ocorre o aumento da entalpia a pressão constante. Com relação aos fluidos, o primeiro fluido refrigerante utilizado na história foi o éter em 1862. Após ocorrerem novas descobertas e inovações, passou-se a utilizar durante aproximadamente 70 anos o R12. Porém, uma pesquisa de 1974 descobriu que esse fluido é prejudicial para o meio ambiente, ocorrendo a redução na camada de ozônio. Então, seu uso foi limitado até o ano de 2010 nos países subdesenvolvidos. A partir daí, passou-se então a utilizar o R134a como fluido refrigerante. Porém, esse fluido também tem efeitos negativos para o meio ambiente, contribuindo para o aquecimento global. Até o ano de 2040, esse fluido será substituído pelo R600A, R290, CO2 e ciclopentano, que tem efeitos reduzidos sobre o meio ambiente. E para que possamos escolher os fluidos, devemos levar em consideração alguns fatores como a inflamabilidade, toxicidade, efeitos ambientais e o custo para a obtenção do fluido. Nós temos como objetivo desse trabalho realizar a modelagem matemática e simulação computacional em EES, obter o comportamento termodinâmico do sistema de refrigeração por compressão mecânica de vapor utilizando diferentes fluidos refrigerantes e condições de temperaturas de entrada simulados no EES. Com isso, identificar qual seria o melhor fluido para o sistema proposto e seu coeficiente de eficácia COP. As principais diferenças entre o ciclo real e o ciclo teórico estão mostradas no diagrama pressão-entalpia, conforme a imagem ao lado. Para que o ciclo se aproxime do real, é adicionado um trocador de calor LSHX, que seria um trocador de calor na linha de sucção, na saída do condensador e entrada da válvula de expansão, conectado com a saída do evaporador e entrada do compressor, ocasionando a troca térmica entre a linha líquida e linha a vapor, para que ocorra o subresfriamento do fluido, que seria abaixo da temperatura de saturação nos pontos 3 para 3', evitando perdas na trajetória
do fluido na linha líquido e também para que ocorra o superaquecimento do fluido dos pontos 1 para 1 linha, evitando assim a entrada de líquido no compressor, o que acarretaria na perda de eficiência do ciclo e redução na vida útil do compressor. Para a modelagem matemática, foi aplicado a primeira lei da termodinâmica em regime permanente para os volumes de controle definidos nos componentes do ciclo. Dessa maneira, obteve-se as seguintes equações. Para o trabalho, é multiplicada a vazão mássica pelo H2' menos H1, que seria a entalpia de saída menos a entalpia de entrada do compressor. O calor retirado pelo evaporador do interior do refrigerador é representado pela vazão mássica multiplicado pela diferença das entalpias encontradas no ponto H1 é menos H4. Já para o condensador, o valor da transferência de calor do fluido para o meio de resfriamento é representado pela vazão mássica multiplicado pela diferença de entalpia no processo. Na válvula de expansão, assume-se que o processo realizado é isentálpico. Dessa maneira, nós podemos obter o valor do COP, que é dado pela razão do calor retirado no evaporador sobre o trabalho realizado pelo motor no compressor. Para o trocador de calor, também é aplicado a primeira lei da termodinâmica em regime permanente, e tem-se que o calor é a vazão mássica multiplicado pela diferença de entalpias dos pontos H3 menos H3', que é igual à vazão mássica multiplicado pela diferença das entalpias entre H1 menos H1'. Para a eficiência do trocador de calor, tem-se que a temperatura 1' menos a temperatura 1 dividido pela temperatura 3 menos a temperatura 1. Dessa maneira, nós podemos definir a eficiência do trocador de calor. Com base nas referências utilizadas, assumiu-se que o rendimento do trocador de calor foi de 71%. A potência do motor do compressor foi de 100 watts, conforme compressores encontrados em refrigeradores domésticos. E os fluidos utilizados foram o R12, que é o dicloro de fluormetano, o R134A, o tetafluoretano, R717 amônia, R600A isobutano e R744, que é o CO2. Eles foram definidos dessa maneira para que seja possível a comparação dos fluidos que já foram utilizados com os fluidos que são utilizados nos dias de hoje e com os fluidos que serão substitutos para o futuro. O software utilizado foi o EES para simulação matemática e o Excel para a plotagem dos gráficos. Com os resultados obtidos, aqui nós temos a representação gráfica da análise da variação do coeficiente de eficácia por fluido refrigerante. Esta análise foi realizada com as temperaturas de saída no condensador sendo 15, 20 e 30 graus Celsius, essa que seria a temperatura externa do ambiente. Já a temperatura de evaporação variou-se de 5 em 5 graus, sendo de menos 30 até 10 graus Celsius. Esta que é a temperatura que se deseja obter no ambiente refrigerado. Realizando a análise dos gráficos, percebe-se que as curvas são semelhantes devido às temperaturas adotadas serem as mesmas para cada diferente fluido. Porém, os valores dos COPs foram diferentes para cada condição. Os valores de COP foram menores quando as temperaturas são mais distantes. Isso porque a transferência de calor entre o ambiente interno e externo ocorre mais rapidamente. Assim, necessita-se uma frequência maior de acionamento do motor do compressor para manter o ambiente refrigerado na temperatura desejada. E, obviamente, também o valor do COP é aumentado quando se tem temperaturas mais próximas. Nesses gráficos, temos a análise de variação do COP por temperatura, que seriam de 30 graus, 20 graus e 15 graus, o que permite compararmos os fluidos utilizados. Percebe-se que o coeficiente de eficácia ficou maior para o fluido R600A. Na sequência, foi o R134A, muito próximo do R12, depois veio o R717 e o que teve pior eficácia foi o R744, ficando
pouco mais abaixo dos demais fluidos na comparação das curvas. Esse comportamento das curvas foi obtido para as 3 temperaturas. O R600A ter tido um bom desempenho é favorável para a implantação, devido à aceitação, o que irá resultar na redução do consumo de energia elétrica e também pelo fato de ser um fluido que gera menos prejuízos ao meio ambiente e poderá ser um substituto em potencial para o futuro. As conclusões foram que o modelo matemático descreve o comportamento do sistema de refrigeração e de seus principais componentes, com diferentes fluidos. A variação das temperaturas no compressor e evaporador mostraram-se significativas nos resultados do coeficiente de eficácia do ciclo. A utilização do trocador de calor foi fundamental para evitar uma mistura bifásica na entrada da válvula de expansão e entrada do compressor, o que acarretaria em perdas. O trocador de calor também auxiliou para que os resultados obtidos pela simulação sejam mais próximos do que realmente acontece na prática. Também podemos concluir que, quanto mais distantes as temperaturas, menor foi o valor do COP, e, consequentemente, maior o consumo de energia. Isso acontece devido à troca térmica entre o ambiente refrigerado e o meio externo ocorrer mais rapidamente, buscando o equilíbrio térmico. Dessa maneira, necessita-se o acionamento do motor do compressor com mais frequência, para manter a temperatura desejada no refrigerador. O fluido R600A obteve melhores resultados comparados com os demais fluidos, esse que também apresenta menores prejuízos ao meio ambiente, o que é um fator positivo. O desempenho do R12 e R134A foi bastante similar, e na sequência o R717 e o R744 tiveram o pior desempenho comparado entre todos os fluidos. Aqui nós temos as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.